Olá, estamos aqui mais uma vez para uma live, nossa live de sexta-feira, nosso happy hour semanal. Hoje eu e Natália vamos estar recebendo, né, com muito carinho e com muita saudade, Ivete Datner, que é uma psicodramatista que atua há muitos anos com psicodrama organizacional, nossa formadora, e estamos muito com vontade de discutir um tema que é moderníssimo, novo, atual, contemporâneo, que é falar sobre profissionais maduros, né? Para falar sobre o profissional com mais de 50 anos e como está a sua inserção no mercado, como as empresas lidam com isso, como, né, as várias gerações que estão simultaneamente nesse mercado de trabalho. A gente tem de 3 a 4 gerações atuantes no mercado de trabalho nesse momento, que também é uma novidade, né, para o mundo do trabalho. E vamos esperar a Natália entrar, Natália Giro, e a Ivete Datner entrar também. Gustavo já está aqui, né, um jovem profissional que é interessante para a gente, né? Ouvir os jovens, entender os jovens, saber como é que os jovens pensam nesse mundo aonde, né, ser velho, ser maduro, ter mais de 60 anos é muito diferente do que era na geração anterior ou na geração anteriores. Né? A minha avó é diferente das avós que são hoje, né? A minha avó tinha postura, estilo de vida, desejos, pensamentos, forma de agir muito diferente do que as pessoas, tanto homens, mulheres que têm hoje 60 anos e que já são avós. A, 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 a Natália está entrando, a Ivete também já está entrando. Daqui a pouco teremos as duas aqui para a nossa live. E essa diferença de postura que eu estava falando, né? Vamos ver o que, que aconteceu. Entrar, Natália. Essa diferença de postura é que faz ser um tema novo, né? As pessoas com mais de 60 anos são ativas, estão trabalhando, o mercado de trabalho está reduzido, né? Como é que fica essa diferença de postura entre os dois? Pessoal, eu estou com um pouquinho de dificuldade de Natália Giro e Ivete Datner para entrar. Natália não está entrando. Ah, alguém vai entrar. Ivete, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Também tô te ouvindo, muito Tá. bem. Então, deixa eu acertar aqui só a A posição Natália das que coisas. parece que está com dificuldade de entrar. Vamos ver se está entrando. Mas eu estava aqui enquanto você não entrava, falando com as pessoas, né, o quanto que esse tema é novo, né? Nós vamos falar de pessoas É maduras com mais de 60 anos, mas o tema é muito novo, né? Muito novo. muito novo. Não, o melhor é que hoje mesmo, eu acabei atendendo um gerente de projeto com uma problemática que eu vou trazer para vocês. É muito simples o que aconteceu, o conflito que gerou. Exatamente. Natália, se você Parece, estiver Natália, se você estiver nos ouvindo, sai e entra de novo, porque eu não estou conseguindo trazer você. E aí, se você saindo, você entra para participar. Mas eu e a Ivete já estamos aqui sentando e conversei. Ela tem que sair, viu, Natália? Você está pedindo para saber como é que faz aqui, mas sai da live e entra de novo, que daí a gente te coloca. Vamos ver se dá certo. Diga, Ivete, você quer começar a falar desse, desse daí ou vamos esperar a Natália e a gente começa? vocês é que sabem, vocês que estão, né? Eu preciso desligar alguma coisa aqui. Peraí, Tá pronto. bem, tá Não tudo sei o que. normal aqui. Olha, vou te contar.
Então, eu vou Saudade começar a gente tá com saudade de você presencialmente, né? A gente só tem se visto por aqui, vontade de Nossa, estar no presencial. nem, Mas eu acho nem que me logo, fale. logo nós vamos estar, né? Já estamos vacinados e daqui a É, pouco a mas o gente vai vacinado não poder ver. resolve tanto, né? Por causa, o vacinado é também uma faca de dois legumes, como dizia, né, gente? Uma faca de dois legumes. A gente tem que pensar também ainda na transmissão, né? Quer dizer, a gente ainda não tá salvo. Eu acho que é É importante a gente verdade. saber isso. A gente pode tomar um café, sim. Ontem eu fui almoçar com meu filho, depois de não sei quantos meses. Ah, que delícia, né? Sair um pouco, etc e tal, mas é complicado. Mas olha, eu queria. Será que dá para a gente já trazer o Vamos caso? começar. Vamos começar. Vamos, hein? Hoje eu fui justamente chamada de urgência. O cliente diz assim: olha o que nos aconteceu. E aí eu me dei conta do seguinte, que a gente está falando muito dos mais de 60 e mais de 70 também nas empresas, falando muito do masculino, do homem. A gente está falando muito pouco das mulheres nas empresas nessa idade, Natália, você né? já entrou e nós estamos tendo uma visão das suas almofadas. É. Diga, E é aí, uma visão me do conta o homem, né, seguinte, que você estava falando. sim, isso é uma coisa que me brotou, porque, inclusive, eu estava o ano retrasado com uma proposta de escrever um capítulo justamente sobre esse conflito de gerações, que eu acho que é uma palavra tão Uhum. antiga que não se presta mais, tá certo? Eu acho que é uma outra coisa. E aí, hoje, ele me chama e diz assim, olha o que aconteceu. Nós estamos com um projeto em parceria com uma outra empresa, que é o que está acontecendo muito. Isso pode acontecer entre setores também, tá? Da própria empresa, ou de um país para o outro, enfim, a gente pode imaginar as coisas acontecendo de várias maneiras. E uma geração mais jovem, numa parte do projeto, numa das empresas, tá certo? Tocando o projeto, mas o sabedor do projeto, da questão, que era a segurança eu não posso falar, né? É uma questão de segurança, não é segurança pública, não, gente. É segurança de transporte, tá? É outra coisa. E aí, o senhor, de mais de 70, tá certo? O senhor, como diz o europeu, fala senhor, né? Tá certo? Muito simpático. Ele traz uma linguagem dizendo homens, etc e tal. Uma das meninas da turma jovem berrou, gritou, se sentiu ofendida porque ele tinha usado a palavra homens e não pessoas. Oi, Natália. E Cheguei. não pessoas. Gente, foi parar no RH, me chamaram para mediar essa questão, tá certo? Terminei agora, era quase 6 horas. Quer dizer, mediar no sentido de dar suporte a quem vai, tá certo? Assim, uma resistência de... E o senhor, de mais de 70 anos, não entendendo por que tinha que chamar pessoas ou homens se a gente está falando da humanidade, certo? Então, tinha valores diferentes e também ideologias atualmente de gênero, de uma série de coisas que está entrando agora, tá certo? E que aí está começando a impactar a própria escrita de projetos, inclusive projetos públicos ou projetos privados. Então, assim, olha onde é que chega essa questão, né? No É fim, verdade. a moça se vida, ela quase que abre um processo contra o senhor não sabia mais o que fazer, tá certo? Ele não tinha entendido, quer dizer, qual é a dimensão da coisa? A dimensão quer dizer, aí a gente entra com a questão da comunicação, a questão da linguagem, do vocabulário, o olhar, e aí entra uma coisa fundamental que é, né, tá certo? A maneira, o ângulo de percepção das coisas, não é verdade? E você estava falando um pouco da questão da sua avó, tá certo? Eu estou falando da minha avó, então a coisa vai longe, né? Tá certo? Né, já que vocês querem que eu fale um pouquinho disso, assim, a minha neta me chama de analógica, tá certo? Analógica. Eu corro atrás para poder. Então, tem um correr atrás, sim, numa velocidade que a turma de 60 e 70 não está acostumada, nem foi preparado para isso. A educação era de um jeito, etc, etc. Daquilo tudo que você falou, eu acho que tem um contexto mesmo de diferença, são patamares diferentes de viver o mundo. E É esses verdade. patamares se chocam. É como se fossem placas tectônicas, pá. Então tem. É E verdade. aí, assim, o que a gente pode fazer com isso?
Eu acho que tem aí uma questão muito importante. Porque você, Vamos quando você começar fala... nos apresentando primeiro para quem está vindo pela primeira vez e está aqui com a gente, porque a gente já começou para esperar a Natália, a gente começou a papear e já entramos no assunto, né? Já entramos no assunto. Mas então, hoje nós Esse estamos assunto é aqui. quente. Assunto Eu, quente. eu que sou Mara Sampaio, né? E sou psicóloga e psicodramatista. Estamos nessa rede de lives de toda sexta-feira, porque a gente convida um psicodramatista para poder abordar um dos temas que são contemporâneos e que são desafios para o mundo organizacional. E hoje nós vamos falar, né, de encontros intergeracionais e a longevidade do trabalho. Hoje se trabalha mais por motivos diferentes, mais tempo, né, do que é. Então esse é um novo desafio. Como que lida, né, com um profissional que quer estar na ativa por muito mais tempo? Como que lida com 3 ou 4 gerações dentro do trabalho? O que o psicodrama organizacional pode contribuir? Então eu e Natália estamos aqui. Natália, né, se apresenta, chegou atrasada, a gente conheceu suas almofadas, viu, Natália? Vocês viram, são coloridas, né? Adoro almofadas coloridas, gente. Adoro cor. Então, eu sou Natália Giro, professora de teatro, psicodramatista e atuante aí em escolas, né, na área de educação e também em empresas. E hoje tenho o privilégio de estar aqui com duas grandes mestres, né, assim, né, grandes mestras, assim, pessoas assim que eu admiro e que são a referência para mim nessa minha atuação dentro das empresas e dentro das escolas. Então, hoje, quando eu vejo assim a performance da Natália, eu vejo Mara com seus ensinamentos, vejo Ivete com seus ensinamentos e trocas, né? O quanto assim é maravilhoso esse momento de troca com essas duas pessoas assim, fã de vocês. E Ivete, né? Eu vou deixar para você se apresentar e como você já estava falando, aí você já traz assim o que né, te mobiliza, né, nessa temática que a gente vem hoje aqui conversar nessa sala de bate-papo. Tá bom. Bom, então, assim, eu sou psicodramatista, evidentemente, tá certo, né? Senão não estaria nem aqui. Mas, assim, eu sou formada, na realidade, eu fiz a faculdade de educação, fiz pedagogia. E como a pedagogia era extremamente, na época já era de direita, a pedagogia que eu fiz, e era assim, tinha uma questão mais liberal, eu fui para ciências sociais, tá certo? Eu fui para o oposto e tive grandes mestres nas ciências sociais, e fiz a pós em ciências sociais, numa época que vocês não tinham nem nascido, mas tudo bem, tá certo? Na época de 68, quer dizer, né? Eu peguei toda, a rebordose toda, e foi muito importante. Então, e aí eu sempre continuei com uma visão muito sociológica, mesmo na educação e tudo mais. E quando eu conheci o psicodrama, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, porque isso aí mexe, transforma, revoluciona e sai do lugar. E realmente sai do lugar. Então, eu estou há muitos anos no psicodrama, eu digo que eu sou uma das decanas, é verdade, eu já estou me aposentando quase, vocês não deixam, mas eu já estou indo, né? Tá certo? Já estou querendo, não faço tricô porque não é meu jeito, né? Eu escrevo, e esse tema de hoje, ele seria um capítulo de um livro que nós iríamos escrever a 4 mãos, a 6 mãos, aliás, uma pessoa que está no Canadá, uma pessoa que está na França e eu. Enfim, e aí a coisa, com a pandemia, com tudo mais, a coisa se perdeu um pouco, né? Se foi se perdendo. E o tema era conflito de gerações. O conflito de gerações é um horror, porque a gente pega conflito e não vê o que acontece em cada geração. Né? Uhum. Aí acontece aquela coisa das gerações X, Z, Y, não sei das quantas, tá certo? Que é uma forma de classificar a moçada e classificar as várias gerações. Eu acho que é uma classificação um pouquinho positivista, eu acho que eu fico um pouco me incomodando com esse tipo de, toda vez que eu ponho as coisas numa tabelinha, né? Eu acho que não é por aí, eu acho que sim, você tem hoje gerações muito mais rápidas, você tinha gerações, no tempo da tua avó, né, Mara? Eram gerações de 40 anos, vamos dizer assim, hoje as gerações são de 15, 20 anos, é rápida a coisa, você tem uma outra velocidade da informação, da comunicação e tudo mais, e uma grande revolução da tecnologia, sem dúvida nenhuma, tá certo? Que os mais de 60 estão apanhando, continuam apanhando mesmo, que tem 300 horas de aula, porque existe uma lógica diferente. Nós somos educados com uma lógica diferente, etc. Uhum. Então, eu acho que isso é importante. Quando
A gente fala que os idosos querem trabalhar, querem não, eles podem trabalhar, não é que eles querem. Não é bate-pé, cisminha. Eles têm muita coisa ainda. Porque ainda nós estamos na cultura da aposentadoria. Isso é para o mundo inteiro, tá? O mundo ocidental aposenta. Tira fora do mercado. Tá certo? Para poder deixar lugar para os outros. Quem vai para a aposentadoria com um monte de saberes, de coisas ainda para fazer, tá certo? O mínimo que faz é deprimir, né? Tá certo? E a ideia do homem de pijama no sofá vendo televisão, isso não existe. Tá certo? Você vai ter gente de várias classes sociais que pensam mesmo nisso, de estar de pijama no sofá e tudo mais. Mas não é essa a ideia da aposentadoria. Para a geração de hoje, 60, 70, a aposentadoria é o momento de descobrir coisas novas, de sair da organização diária, né, tá certo, regrada, centrada, etc. e tal, e poder voar. E aí, assim, as empresas hoje estão descobrindo que esse voo é muito legal. E tem uma coisa que hoje, nesse caso que eu contei, eu acho que a Natália não ouviu, né, eu fui chamada de urgência, tá certo? Acontece isso também, né, de urgência, porque aconteceu de um projeto sobre segurança de transporte, etc. e tal, de uma empresa parceira da outra. Numa empresa tinha um senhor, um sênior de mais de 70 anos, com todo conhecimento sobre esse assunto, né? Você imagina, né? Com 50 anos, pelo menos, né? De biblioteca mental, né? E do outro lado, 3 ou 4 jovens engenheiros, como disse esse gerente, com pouco conhecimento, porque ainda são novos. Uma das meninas, uma das moças, cismou com o senhorzinho de 70 anos, tá certo? Porque ele usou no projeto a palavra homens, e deveria ter usado pessoas, porque atualmente homens. Ela foi se queixar, falou que tinha sido maltratada, desrespeitada por ele, porque ele usou a palavra homens, é um título já padronizado dentro do projeto, tá certo? Não é uma invenção dele. Ele não fez nada para ofender a menina, tá certo? E a moça, menina, e aí ela vira menina, não vira engenheira, porque, enfim, bateu o pé, foi parar no RH, deu maior problema, etc. e tal. E esse gerente me chamou e disse assim, o que eu faço com essa turma? Porque eles não querem mais trabalhar juntos, né? Eles estão achando que o velho está gagá, aí começa todos os preconceitos, etc. E o velho disse, eu não quero mais trabalhar com essa equipe. Essa equipe não sabe nada, não conhece nada. E aí isso que tem acontecido se a gente não cuida justamente de preparar as pessoas para trabalhar junto. Só saber que o conhecimento intelectual vai resolver tudo, esquece. A questão, o buraco é mais embaixo, né? A questão é mais humana, é questão de valores, é questão de ideologia, questão de visão de mundo, tá certo? E isso é a praia do psicodrama, né, Ivete? O psicodrama organizacional, ele cuida dessas questões que envolve esse tipo de desafio, para não dizer conflito, esse desafio que é trabalhar com uma diversidade de formação de valores, com formação técnica, com formação cognitiva diferente, né? Então, o pensar do profissional jovem hoje, ele é cognitivamente diferente do pensar do profissional que se formou há 20, 30, 40 anos atrás. E o psicodrama, ele ajuda a esse entendimento, essa comunicação, né, os nossos métodos, a nossa forma de trabalhar, essa capacidade empática que nem a geração atual desenvolve se desenvolve automaticamente pela sua forma de socialização, e nem a geração 60 a mais também desenvolveu, porque a gente tinha uma mentalidade muito coletivista, né, e não da relação interpessoal, mas era o todo. A gente, como você disse, né, que tivemos uma formação mais revolucionária, mais de esquerda, essa visão de igualdade, todos somos iguais, todos somos coletivos. Isso faz com que a gente também tenha uma dificuldade de entender, né, de se colocar no lugar do outro no micro. Então, assim, por que essa menina, né, não entende o que eu estou falando, está implicando comigo? E essa menina, né, por que esse homem é tão machista, é tão isso? Então, essa diferença de percepção é um prato cheio para o psicodramatista lidar com as suas ferramentas de trabalho nas relações, né? Trabalho nessa rede de valores, nessa rede de profissional. Eu quero completar com uma coisa importante, porque eu estava, claro, por causa da live, o que você faz? Você
Acho que travou. Analisar, Deu, né? deu Eu uma fui ver travada. coisas na França, eu tenho bastante relação com a França, vocês sabem disso. Gente, na França, a moçada simplesmente acaba com os mais velhos. Sendo que a França sempre foi um país em que os idosos eram extremamente respeitados. Pais, avós, tios, etc. A família sempre foi muito respeitosa com os mais velhos. E se cuida, tem uma lei. Se o filho não cuida dos pais, vai em galera, tá certo? Vai preso mesmo. É assim mesmo. Então, eu fui ver lá. Gente, está tendo também a maior impaciência. Quer dizer, não se olha o outro. Não se aproveita o que o outro tem, não se conhece o outro. Tem uma expectativa, bota lá uma placa em cima do outro, que seja o jovem, que seja o mais velho, que seja o de 40 anos, porque esse Gerino falou, olha, os de 40 e 50 estão passando por isso também, viu? Tá certo? Então está havendo todo né, como eu falei, briga de placas tectônicas, tá certo? Né? Então, o que a gente faz? O que o psicodrama nos dá como ferramentas, tá certo? Né? E principalmente todos os princípios da sociometria, das relações em rede, da complementaridade, nos dá justamente como instrumento de poder trabalhar num outro patamar de relações. Sair desse patamar de baixo nível, vamos chamar assim, né? De baixo infernal, porque é um infernal, fica um inferno, tá certo? Um nível de tensão altíssima, com problemas aí de saúde empresarial, saúde pessoal, saúde relacional, o que vocês quiserem de saúde, mexe com tudo que não precisaria fazer tanta confusão, né? Pois e aí é onde é que a gente vai entrar para, né? Vai lá, Natália. Não, eu ia provocar você bem nessa questão, assim, né? Onde é que nós vamos entrar? Onde que entra, né, o psicodramatista, né? Ou o sociometrista, né? Então, eu venho, né, olhando muito para essa questão, assim, o quanto o nosso grande tesouro, ele está no olhar para a relação, né? Então, quando você fala, né, da garota, né, da menina, jovem, né, e o senhor mais maduro, a gente tirar um pouco da pessoa ou das pessoas e a gente olhar como é que se dá uma relação, né, com os valores, né, diferentes ou aquilo que são escolhas talvez diferentes, como que a gente trabalha essa relação e a partir disso a gente consegue fazer com que flua, né? Flua o projeto ou o resultado esperado, né? Se alcance o resultado, ou, né, que aquele ambiente de trabalho ou a sala de aula, se a gente pensar assim, ela seja um ambiente saudável para que a gente consiga conviver, né? Então, o grande, né, o nosso grande tesouro que é esse olhar pela sociometria. Eu ia pedir para você falar mais de sociometria para gente, que você é a fera. Você está me provocando. E aí é o seguinte, se a gente falar em sociometrês, quer dizer, né, em psicodramatês e sociometrês, quando você tem na sua frente, ou você ainda não conhece, mas você tem já X número de pessoas com determinados dados. Você tem que ter dados sobre essas pessoas. Você tem que saber de onde elas vêm, o que elas fazem, o que elas pensam. Você tem que fazer uma pesquisa, tá certo? Primeira coisa, você não trabalha com grupo se você não faz uma pesquisa. Não dá para chegar e dizer, eu sou psicodramatista, vou lá e faço psicodrama. Isso não existe nas empresas, porque senão você está fazendo um improviso, mas um improviso com muito risco, tá certo? Muitas vezes tua intuição e tua habilidade acerta, mas é um risco alto. Eu não arrisco. Não arrisco porque são pessoas, e quando a gente vai atender a empresa, a gente vai atender, sempre tem uma dor, tem alguma coisa que está acontecendo que não está muito boa e que nos chamam justamente para a gente mediar e para a gente trabalhar. Minha primeira plataforma é comunicação. Minha primeira plataforma. Tá certo? Antes de pensar em enxergar, perceber, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, eu vejo como é que estão, né, o nível do discurso, da narrativa pessoal, certo? De cada um. Eu posso até fazer uma entrevista individual rápida. Eu ando na empresa, vou ver como é que eles trabalham, como é que eles fazem, que tipo de coisa se fala do computador, tá certo? Do mouse, do pai, da mãe, enfim, não sei. Tem vários dados
que me dão exatamente uma referência. Não me dá o conhecimento, me dá uma referência de que aquela pessoa tem, tá certo? Um potencial de mudança, um potencial de colaboração, um potencial de relação, né? Porque não existe relação sem colaboração, se você está disposto a. E aí a gente vai começar a trabalhar a disposição da convivência. Porque, gente, não é mais do que convivência. E convivência tem sempre coisa que você tem que engolir, né? Nós temos experiência disso na vida, tem que engolir coisa que você não gosta, que você tem que abrir mão, porque você também tem que dar direito ao outro. Então, isso é uma dificuldade. Quando você trabalha com jogos sociométricos, com roleplay, com jogos dramáticos, enfim, com todo o nosso equipamento, vamos chamar, né? Tá certo? O nosso acervo do psicodrama, do sociodrama, você permite que isto aconteça. Então, você tira o que Reich chamava de coraça, tá certo? Né? Aquela coraça, aquela coisa que as pessoas se defendem, parece soldado da Idade Média, né? Tá certo? Aquele negócio, né? Vai eliminando as defesas, chamadas defesas, para algum, ou resistência para outro, não importa, e você vai suavizando, tem que suavizar mesmo. O que eu chamo de humanização, tá certo? Quer dizer, é humanização das relações. Eu acho que essa palavra humanização, e veio hoje com a história o senhor chamando de homens e a menina querendo chamar pessoas, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Que na realidade era a mesma coisa, tá certo? Você pensar, estavam pensando exatamente sobre o ser humano alvo de alguma coisa. Então, até chegar nesses pontos de costura comum, você tem um processo. Não é em 2 horas que você vai fazer, não é milagre, ninguém baixa o santo, ninguém faz macumbinha, não tem nada de circo, não tem nada de nada. Você usa 1000 recursos. Você pode usar recursos que você quiser. Você pode usar desde o PowerPoint, você pode usar coisa que te dá um sustento. Eu acho que o psicodrama é rico porque ele tem uma possibilidade ampla. Ele não é estreito, ele não é rígido, e ele tem essa flexibilidade. Agora, depende de quem dirige o psicodrama também, né? Nós sabemos disso, nós três. Depende do conhecimento que você também tem que ter das coisas que você vai fazer. Eu não vou me meter em trabalhar, não sei, sei lá onde, porque eu já trabalhei também em tanta empresa que eu já não sei mais qual que eu não poderia mais, tá certo? Ô, Ivete, Ivete, uma coisa interessante que a gente já trabalhou junto várias vezes, né, em várias empresas, trabalhamos juntos, e o que eu acho que é uma riqueza do psicodrama que difere ou que der o diferencial, principalmente nessa questão que nós estamos levantando, quando são novos desafios, né, é lidar com um antagonismo de posições. Né? Então, hoje a gente fala muito dessas diferenças, desses grupos que se chocam e que, ao mesmo tempo, se afastam para viver com seus iguais, né? Raça, religião, cultura e idade. Né? Então, assim, é o mundo dos jovens, o mundo dos idosos, e os idosos agora, então, mesmo querendo estar ativo, vir montando seu grupo de 50, 60, 70, 90, né? E se Deus quiser, de 120, daqui a pouco teremos grupos de pessoas de 120. Né? E o psicodrama, ele sempre teve como premissa do seu fundador, do Moreno, da pluralidade e da diversidade, da gente entrar num lugar e não enfatizar ou ter ou dar luz e voz para uma única tendência, para um único tipo, mas poder ver que diferentes se relacionam, né, e que a diversidade ela é importante para um elemento que a gente chama de criatividade e espontaneidade. E que as empresas careciam disso, porque não queriam que espontaneidade e criatividade estivesse dentro. A gente passou por isso, de ser uma defensora, de levar, de inspirar as empresas a aceitarem a criatividade humana, mas hoje o movimento se inverteu. A empresa deseja muito, né, criatividade e espontaneidade dentro do seu ambiente de trabalho, mas a posição, os relacionamentos são refratários e se enrijece. Né? Eu penso assim, eu penso assado, eu sou contra, eu sou a favor, e essa homogeneização ela dificulta inovação, dificulta a criatividade, dificulta pluralismo, e a gente é capaz de fazer isso, né, com a nossa metodologia, levar mais pluralismo, mais criatividade, mais integração. Né? É interessante o que você está falando, porque realmente é isso, né? Você hoje tem a questão do sectarismo, né? Você tem seitas, tá certo?
e dentro da empresa também, né? Isso sempre existiu, mas era mais escondido, era mais sutil. Tá certo? Não era legitimado, né? Antigamente não era legitimado. Hoje passa a ser legítimo. Era a conversinha no terraço onde se ia fumar, tá certo? Ou então no banheiro, né? Ou então no vestiário. Então você sempre tinha os grupinhos, etc e tal. E que tinha também uma coisa chamada fingimento, tá certo? Né? Se fazia, se comportava, botava... A gente fala de máscara hoje até é meio chato. Mas, enfim, botava-se lá uma cara e tudo bem. Então, tinha um esforço enorme para fazer isso. Aí cai tudo isso agora, e agora então virou os radicalismos. Então, se eu sou verde, eu quero ser verde, que todo mundo seja verde também, acabou. Então, assim, está vendo também o outro extremo. Chegar a uma coisa que é um equilíbrio de forças, são equilíbrio de forças mesmo. O conhecimento é uma força, a emoção é uma força, o sentimento é uma força, a raiva é uma força, o amor é uma força. Então, tem forças, né? Tá certo? Energias, essas energias canalizadas podem ir. Uma das coisas que eu tenho experimentado e com o psicodrama, que é o axiodrama, é trabalhar com valores, hoje isso leva a uma... Quer dizer, você tem 30 anos, você não perde o que você acredita, mas você cria junto com os outros valores específicos naquela área onde você trabalha, naquela empresa. São valores que têm que ser seguidos para poder ter harmonia, para poder ter produtividade, inclusive para garantir o emprego. Né? Tá certo? Então, você tem, além de todas as forças, você tem as forças da legislação, tem as forças... E uma outra coisa que a gente não falou, porque até agora todo mundo só está olhando, as pessoas de 60, 70 anos, homens. Eu quero saber das mulheres, as mulheres para voltar para a empresa. Tá certo? Tem engenheiras, e tem advogadas, e tem pessoas de RH fantásticas, tá certo? Que continuam atuando, e agora como consultor, porque na hora que você sai da empresa, se aposenta, você vira consultor. Vira, né? Hoje é um pouco diferente, mas é mais ou menos isso. Por que essas mulheres não estão nas empresas? Tá certo? Por quê? Porque tem uma diferença, sim, de salário, uma diferença de consideração, tá certo? E um desmerecimento. Gente, eu digo, a Natália já me ouviu falar disso várias vezes, você também, Marta. Um senhorzinho de 80 anos, com bengala, andando devagar, de cabelo branco, entrando numa empresa, ele é o consultor, ele é um guru. A mulher entra com 80 anos, cabelinho branco, bengalinha, etc e tal, o que está fazendo essa vovó aqui? Tá? Gente, isso aí são coisas que eu recolhi, não estou inventando. Eu recolhi. Existe, sim, essa já dentro da nossa sociedade, não é só aqui no Brasil, a questão da divisão mesmo. Os senhores mais de 60, 70 vão embora para casa, chega, e você, vovó, vai cuidar dos netos dos teus filhos. Deixa esse lugar para nós. Então, tem essa questão, tá certo? Eu acho que a gente tem uma questão de população mundial, nós éramos 2 bilhões, sei lá, trilhões, há anos atrás, hoje nós somos quase 8 trilhões. Bom, a gente andou perdendo gente, mas e envelhecendo muito rápido, né, Ivete? O que é interessante para nós que atuamos no mercado de trabalho rápido, não. É o mundo está envelhecendo. Não, o mundo está envelhecendo rápido. É uma geração, a geração 60 a mais, ela triplicou no Brasil nos últimos 30 anos e o aceleramento do Brasil vai ser, mesmo sendo um país de jovem em relação aos países europeus, França, Holanda e Inglaterra, mas a gente tem uma aceleração de envelhecimento da população igual a um país desenvolvido. Então, nós vamos ter um grupo muito grande de pessoas acima de 60 anos com essa nova mentalidade, com essa mentalidade de querer estar ativo. Fala, Natália. Eu interrompo, pode falar. Eu tô com um bichinho, tu sabe o bichinho do verão que tá me cutucando aqui? Um bichinho. Aqui em casa também tá cheio, Ivete. Pois é, eu já fechei tudo. Mara, eu ouvindo aqui, né, a Ivete, essa questão, né, do número, né, de mulheres cada vez menor, né, assim, mulheres maduras menor dentro da empresa. Eu atuo, né, na Universidade Aberta da Maturidade, em mais de uma instituição, e o que eu percebo, né, que o número de mulheres que buscam, né, essa continuidade do saber, ela é cada vez maior. Então, lá a gente tem, né, nas diferentes universidades que eu atuo, o número de mulher é muito maior do que homem. E o que eu percebo? E aí, Mara, eu vou puxar um gancho para você, né?
que é essa mulher que eu vejo hoje que ela está empreendendo. Eu vejo que ela pode não estar dentro, né, ali de uma organização, né, como uma colaboradora, como uma funcionária, mas eu vejo que cada vez mais está crescendo a busca, né, dessa mulher empreendedora. E aí você como uma referência, né? Então, para mim, eu acho que não só para mim, como para várias pessoas, você é a nossa referência de psicodramatista que atua, né, com esse tema. Tem uma propriedade, tem um livro que eu estou vendo ele aí na sua estante, esse verdinho é o seu livro, não é? Então, você fala dele também. E acho que isso, né, trazer um pouco esse contraponto, né, dessa mulher empreendedora, né, principalmente pegando essa sua fala, né? A gente está envelhecendo, né? O público maduro está cada vez, né, maior, né? Então, que espaço que ele tem dentro disso? Se não é na empresa, onde é que ele está, né, buscando esse seu espaço? Natália, no meu modo de ver, e a minha pesquisa para o livro, né? O meu livro é esse mesmo, né? Empreender na Maturidade. Eu acho que tem essa questão da diferença assim, de postura, tanto cultural quanto de modelo mental de homem e de mulher. Eu acho que existe a questão cultural, como a Ivete falou, mas também existe a questão, a mulher depois dos 60 e o homem depois dos 60, né, tem uma mentalidade diferente. As mulheres demoram mais para querer voltar ao trabalho. Os homens não querem nem sair depois dos 60, né? Se ele tem essa idade de aposentadoria, para ele, como disse a Ivete, automaticamente ele quer virar consultor, assessor, abrir seu negócio, empreender com o dinheiro da aposentadoria. Ele tem um tempo muito mais curto do que as mulheres. As mulheres, no geral, todos querem, depois que terminam essa primeira etapa, uma etapa de 30 anos, de carteira registrada, que aposentou, ou de mudança de mentalidade, todos querem um trabalho mais prazeroso, uma relação diferente, com tempo de dedicação, com outros prazeres na vida. Isso é tanto homem como mulher. Mas a mulher, ela se fixa muito mais nisso, né? Eu acho que a mulher, ela busca mais esse prazer e essas outras coisas a partir dos 60 anos, e essa busca, ela quer com muita certeza. A certeza é outra característica da nossa geração, que dificulta também a rapidez para ser empreendedor. Então, assim, eu tenho que descobrir uma coisa certa para eu empreender. Nós fomos formados no mundo da incerteza. O jovem vive nesse mundo de hoje, foi criado com a incerteza. Nós demoramos para aceitar que o mundo é incerto, é frágil, é vulnerável, né? Essas características do mundo moderno, a gente tem uma dificuldade de aceitar. Então, as mulheres são mais resistentes e querem ter a certeza. Então, faz muito curso, né? Você também já viu isso comigo num trabalho que a gente fez com mulheres empreendedoras, né, de psicodrama com um papel de empreendedoras. Quer fazer muito curso porque quer achar aquela preciosidade para poder fazer aquilo e ser feliz naquilo. E não experimenta, né? Então, o empreendedorismo é uma alternativa muito interessante para quem foi de 60 anos, porque, como eu disse, nós estamos envelhecendo quantitativamente e o mercado de trabalho está diminuindo postos de trabalho. Não é que está diminuindo o trabalho, está diminuindo posto de emprego, né? Posto de trabalho, principalmente nas profissões tradicionais. Hoje surge um monte de trabalhos diferentes, de postos de trabalhos diferentes. Ou eu me capacito para entrar nesse mundo contemporâneo hoje, que é trabalho completamente diferente, ou então eu vou experimentar empreender. E esse experimentar empreender, a gente precisa mudar a mentalidade, porque aquela mentalidade de trabalhador que a gente foi formada, a geração de 60 formada no século passado, né, não serve nem para empreender no mundo de hoje. Então, o trabalho do psicodrama que eu faço de mudança de atitude, mudança de modelo mental, para entender que empreender hoje é muito mais leve, é muito mais tranquilo, é possível de erros, é possível de fracasso, possível de mudança. Nesse sentido, eu experimento, não gostei, isso vai me dar bagagem para eu experimentar outra coisa. Eu abro outra empresa, me coloco um serviço, não deu certo ou não me trouxe satisfação, isso é bagagem para ir para um outro lugar. Os jovens fazem isso, né, com muito mais leveza, não é que isso não traz sofrimento, ou está certo ou está errado. Eles fazem com mais leveza,
e é uma forma da gente experimentar essa mudança. Então, empreender, sim, no meu ponto de vista, é uma alternativa, né, para o trabalho, mas também está existindo um movimento, Natália, muito interessante, que a Ivete também está acompanhando, é que as empresas estão contratando profissionais acima de 50 anos para lidar com essa questão da diversidade, que diversidade hoje é um valor nas empresas. Então, além de raça, cultura, idades e gênero, né, tem a questão, né, da diversidade etária e ter pessoas com mais de 60 anos. O que acontece quando a empresa, esse primeiro movimento que está acontecendo nas empresas? Estão trazendo estagiários, né, acima de 60 anos, igual o filme lá, O Senhor Estagiário, exatamente do filme. É o modelo do filme, o que já é maravilhoso, é um começo bárbaro, né? Então, pessoas que estão fazendo uma segunda graduação, terceira graduação, está tendo a oportunidade de entrar num ambiente de trabalho formal nas organizações a partir, né, do estágio. Então, é um movimento diferente. Agora, se esse estagiário, depois de 30, 40 anos de bagagem profissional, você também precisa fazer uma capacitação, você também precisa fazer um treino da sua espontaneidade e criatividade, senão você vai repetir modelo. Você é estagiário, mas você já quer ser o CEO, ou você é estagiário e você quer ser o guru. E você não é o guru, você é o estagiário. Então, como é que é essa leveza de você ter papéis que antigamente, no nosso repertório, era só de jovens, né? Ou então ter um salário inferior do que você tinha quando você era CEO da sua empresa. E agora não vai ser isso mais, né? Então, é lidar com essa diferença do mundo contemporâneo. Mas o contrato dos mais de 50 tem uma outra vantagem que as empresas estão percebendo, que é o conhecimento. Porque, na realidade, é herança de algum conhecimento tecnológico, técnico, mecânico, sei lá, engenheirístico, do direito, sei eu do quê. Tá? Existe o mais de 50, 60, ele tem uma história, ele tem uma experiência, ele sabe algumas coisas. Ele vai ter que atualizar tudo isso, mas ele já sabe. Na realidade, seria uma enciclopédia ambulante, né? Sem menosprezar ninguém, não é para menosprezar. Mas a ideia é essa, porque os jovens estão chegando com a coisa muito presente e muito pouco essa questão da formação. Tá? Isso eu tenho visto. Então, assim, é muito interessante assim, como é que você aproveita o conhecimento. Em vez de jogar fora, mandar pijama para casa, se diz, não, peraí um pouquinho. Primeiro, essas pessoas querem trabalhar, querem estar vivas, querem poder sair de casa, fazer acontecer, que seja online, que seja presencial, não importa. Sair pelo menos pelo computador, né? Sair pela tela. Ivete, Saúde tem disposição, só tem cronologia na carteira de identidade. Não tem cronologia ruim mental, porque hoje a saúde é super bem cuidada também. Tá? Isto, a gente respeitando umas certas classes sociais. Cuidado quando a gente fala também de empreendedorismo, de contratação, porque também depende de um certo nível, né? Sim. Porque nas classes mais desfavorecidas, isto não acontece. Porque o sujeito que vai com mais de 50 anos, ele se sente envergonhado, sim, tá? Isso faz parte da minha pesquisa. Envergonhado por não ser igual ao jovem, não ter facilidade no computador, por exemplo, não ter a rapidez, às vezes, do movimento físico. Tá? Então, a gente tem que olhar também por vários aspectos, e é isso que a nossa metodologia nos permite, é colocar em cena todas essas condições, tá certo? Para que se compreenda o todo e não o particular. Se a gente ficar no particular, na direção que interessa a qualquer ideologia ou qualquer princípio econômico, ou sei lá o quê, a gente vai excluir pessoas. E a gente está falando de inclusão, a gente não está falando de exclusão. Sim. Então, é super importante a gente pensar também, tá certo? Assim, quem é empregável, ou quem é... A palavra é muito ruim, utilizável, mas não tem outra palavra, não me vem outra agora. Quem é que pode ser aproveitado? Quem é que pode continuar, tá certo? Nas relações de trabalho, inclusive modificando o conceito de trabalho. Quem é contributivo, vamos já, quem é contributivo, né? Você tem... É outra mudança que é interessante, a gente precisa estar atento, e a gente consegue fazer, é transformar, né, um bom trabalhador, um bom técnico, uma pessoa que tem muita sabedoria, em protagonista.
porque também essa ação passiva de que a pessoa com mais de 60 anos foi formada como trabalhador, né? Eu esperar alguém pedir, eu vou atrás fazer, nós, psicodramatistas, ajudamos muito a transformar, né, uma pessoa que tem uma bagagem, uma sabedoria, tanto nas soft skills, né, que é paciente, criativo, tem disponibilidade, mas fica esperando ser acionado. Né, e ele tem que contribuir de forma ativa agora, ele tem que ser protagonista, ele tem que propor, tem que ir atrás, porque isso não tinha no momento passado, nós fomos treinados para obedecer. E agora tem que ser protagonista dentro da empresa ou como empreendedor, né? Deixa que eu passei, por exemplo, sei lá, acho que uns 15 anos atrás, eu estava trabalhando em usina de cana, né? Então tinha os cortadores de cana, era tudo, né? Tudo, né? E aí foi muito interessante porque eu fui fazer justamente a passagem, a preparação dos cortadores, e principalmente dos chamados líderes da cana, tá certo? Do corte da cana, para usar mecanismos, né? Coisa mecânica, começar a usar tratores e não sei o que, é para cortar a cana. Isso faz uma revolução social dentro da terra, tá certo? Dos cortadores. Não se corta mais a cana, tá certo? Mas se corta a cana. Gente, isso eu fiz exatamente com o roleplay. Eu trabalhei com eles, tá certo? Fazendo, e aí, Natália, né, você não estava ainda no meu rol, mas eu usei técnicas de teatro que eu sabia, que eu conhecia. Você desculpa o desrespeito a você é a mestra. Assim, eles eram a máquina, aquele jogo da máquina, tá certo? É o que a gente faz, e aí eu inventei uns outros, tal. Gente, acabou o negócio depois de um certo tempo aí trabalha com lideranças novas, com outras relações, com outro conceito de trabalho, blá, 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 porque você vai trabalhando tudo isso com sócio-psicodrama, sociodrama, o que vocês quiserem dentro do acervo do psicodrama. Quando acabou, nós fizemos um evento final, no sábado, em que os grupos tinham que apresentar para a diretoria o que eles tinham mudado, o que eles tinham feito de mudança no papel profissional deles. Gente, foi tão emocionante. Eram 105 pessoas ao todo. Então, você imagina quantos grupos apresentar. Eles faziam para mim assim, Ivete, eu estou nervoso. Como é que eu vou apresentar para a diretoria? Eu falei, você tem que apresentar quem é você. E aí vem essa coisa do espontâneo, do autorrespeito, da valorização, da autoestima. E aí você vai trabalhando as coisas. Gente, foi genial. Agora, o mais interessante, e aí tem a coisa muito bacana, eu recebi um vaso enorme de orquídeas deste tamanho. Só que a cidade onde era essa usina não tinha avião, né? Eu voltei de ônibus com a orquídea, 5 horas, a orquídea no colo. Natália lembra dessa que eu contei já. Então, assim, quanta coisa a gente pode fazer, tá certo? Nessa interdinâmica relacional e da relação consigo próprio, relação com o outro, né? O olhar, né? Olhar a comunicação, o enriquecimento das relações, sim, justamente para que as pessoas sejam mais felizes. E aí, Mara, eu vou pegar o teu gancho do empreendedorismo, que hoje é você ali, mas assim, como o pessoal pode empreender. Eu fiz isso em 4, 5 usinas, então, tá? Como podem empreender uma nova vida, uma nova forma de trabalho. Tá certo? Uma nova coisa. Tem algumas pessoas que acabaram se demitindo, criaram coisas com a esposa. Aí tem as histórias todas que a gente fica sabendo depois. Mas olha que interessante, né? A ideia de empreender é também a ideia de sair da obediência do poder, do mando, que era sempre a questão do trabalho. Hoje não se aceita mais isso. E é difícil para o pessoal de mais de 50, 60 que está liderando na empresa não mandar o jovem, porque ele ainda, para ele mandou nos filhos, então ele acha que pode mandar no jovem também. Todo esse desacerto é trabalho para a gente delicadíssimo, é um trabalho extremamente delicado, muito amoroso, e dá para a gente fazer. E, para mim, é só com psicodrama que dá para fazer essas coisas. Eu acho que não teve muita diferença, porque eu acho que quando nós éramos jovens, eu vou falar de mim, quando eu era jovem, eu também tinha os meus preconceitos e os meus contras os idosos naquela época, né?
E falava, ih, lá vem o velhinho, isso aqui, né? Só que eram conteúdos diferentes do que é hoje, né? Então, lidar com essas diferenças de percepção de geração, então, assim, quem tem 60 acha que quem tem 80 é que tá velho, quem tem 20 acha que quem tem 40 é que tá velho. Então, isso é tudo de uma questão de relação de geração e de grupo que você pertence. O que eu acho que o que é interessante hoje é a gente estar mais aberto a lidar com esses próximos, né, a geração, no mundo de trabalho eu estou falando, resolver hoje a lidar com esses pré-conceitos geracionais para que eles, né, diminuam e que você olhe, né, mais o foco, a função, o papel profissional que a pessoa está lá. Então existe um movimento, o movimento hoje que é bem bacana, que eu gosto muito, do 60 a mais, que é o sem idade, né? Então, assim, não vou falar, eu já tenho 60, eu já tenho 70, o de 70 pensa isso, o de 60 pensa aquilo, de 40, é sem idade. O que você faz, o que você pode contribuir, qual é o seu talento, né? O que o contexto está precisando, que você se harmoniza nesse contexto, independente da idade que você tem. Porque você pode ter uma pessoa com muita sabedoria aos 40 e você ter uma pessoa muito iniciante aos 70. Então, ser iniciante, assim, ter o papel de iniciante não depende da idade, né? Então, assim, mas eu já tenho 60, eu não vou aceitar fazer isso. Não é aceitar, não tem idade, isso é uma novidade, o mundo mudou. Esse mundo com a pandemia, ele fez um rasgo total nas nossas concepções e que a gente tem que se colocar como principiante na idade que você tem, se o negócio for se for novo, se for diferente. Se é uma área onde já tem domínio de 2, 3 anos, mas 2, 3 anos é pouco, não é pouco. Para o mundo de hoje, 2, 3 anos é sabedoria, né? É sabedoria. Por outro lado, o senso de urgência, ansiedade, coisa que a gente alinhar propósito, que tanto se fala hoje de propósito, né? Alinhar o propósito à sua ação profissional é uma coisa que quem tem 60 anos faz com maior rapidez e profundidade do que quem tem 30 e 40. Né? Então, essa possibilidade de você, hoje, abrir uma startup, ter 25 anos e ter que definir o seu propósito para alinhar as outras pessoas que vão trabalhar com você numa startup, nada melhor do que você ter uma pessoa madura que vai te ajudar a fazer isso no seu RH, né? Para lidar também com a sua ansiedade, com a sua voracidade, com o seu senso de urgência, que é legítimo, mas que precisa ter uma contraposição. Assim, então, não é pela idade, é pelo desenvolvimento das competências socioemocionais, pela facilidade de lidar com o mundo, né? E com várias mudanças e adversidades. A gente errou muito mais do que um menino de 25 anos erra, né? Então a gente já tem experiências muito mais disso do que eles, né? Sabe o que acontece? Você falou errar. Eu acho que o grande problema do mundo ocidental é a palavra erro. Né? Isso ficou muito pesado, sim. Não pode errar, não poder errar, não poder errar, tem sempre que acertar, etc. e tal. Então fica essa luta por não errar. Isto é, tentar acertar. Só que para acertar, você precisa ter competências de vários níveis. Você precisa ter competência de conhecimento, de ponderação, de percepção de um monte de coisa, tá certo? Então, assim, eu acho que quando a gente pega todas, né, a influência no trabalho, tá certo? Da tal da moral, né, que não é ética, é moral, você tem uma influência muito pesada sobre o erro. E isso prejudica demais as relações de trabalho. Isso na escola, Natália. Na escola tem muito isso. Os alunos também, tá certo? O erro parece mais valorizado que o sucesso. O sucesso, o acerto, o andar para frente, o conquistar, parece mais difícil. Né? Eu acho que está lidando com conceitos ainda de resquícios, tá certo? Eu diria quase que da Idade Média mesmo, né? A gente ainda tem isso. Sim. Essa questão do erro tem aí uma fala específica aí, mas eu queria retomar um pouco o tema intergeracional, né?
e as intergerações e a questão da sabedoria um pouco, né? Eu, há 8 anos, mais ou menos, atrás, eu fui levada a fazer um trabalho dentro de uma área cultural, né, sociocultural, com esse tema. Na época, era uma novidade para mim, embora, né, sempre lidei, né, com as diferentes gerações. A gente que está na escola, né, Ivete, a gente vivencia isso quando você tem o aluno, o pai, o professor, né, você tem as diferentes idades aí que se correlacionando, mas fazer um projeto especificamente com, né, uma proposta intergeracional foi a minha primeira vez. E era um cronograma de vários encontros e de uma rotatividade muito grande de participantes. E aí foi minha grande primeira experiência em trazer temas e abordagens e fazer uma escuta, mas também fazer provocações, né, assim, de mobilização, de dinâmica de grupo, né, assim, na dinâmica do grupo e tal. E aí depois, isso me mobilizou aí para universidade falar sobre isso. E aí, qual foi a minha referência, né? Tem um texto do Shakespeare que para mim, ele fala muito sobre isso, que é o Rei Lear, né? Que ele traz o grande protagonista, né? Então, traz essa questão da maturidade, né? E do envelhecimento e da relação também, né? Com o envelhecer e com, né? a vida, né? Num todo. E aí tem uma frase do Rei Lear que ele fala, né? Assim, tu não devias ter se tornado velho antes de ter se tornado sábio. E aí, essa frase, eu comecei a trazer a provocação, né? Tanto de um lado, daquele que espera né, a idade cronológica avançar para chegar, culminar na sabedoria, né? Então, eu me torno sábio porque eu tenho uma idade cronológica que me sustenta a ser sábio, como também aquela questão do jovem, né? Será que você vai fazer esse percurso? Você vai só ser sábio também, né? Você vai construir esse modelo mental? Ou você pode se reconhecer sábio dentro desse processo, né? Então, como que é uma criança sábia? Como que é um adolescente sábio? Né? Como que é um adulto? Então, como é que eu me reconheço, né, nessa sabedoria nas minhas diferentes idades? E aí, fazer provocações. Nath, Eu comecei... Oi. Nath, como a gente já está terminando, eu fiquei muito ansiosa aqui para dizer que eu quero já acabar com isso. Assim, a idade não transforma ninguém em sábio. Então, existem muitas pessoas idosas que não são sábias. A gente precisa fazer isso, né? Mas é a experiência, né? Não é a idade, é a experiência. Então, Natália, Natália, só deixa eu terminar. A sabedoria, ela vem com a experiência. Então, a idade só pode ser assim... As pessoas que passaram experiências de vida se tornam sábios. Mas existe muito velho que nem teve experiência, né? Então, não é sábio. Mas aí, como já está terminando, era para trazer isso. Mas, assim, a sabedoria, ela é ligada à experiência. Ela não é ligada à idade. Então, você tem que ter uma bagagem, né? Como disse a Ivete no começo, qual é a nossa bagagem, qual é a nossa experiência, é isso que traz a sabedoria, né? E hoje, como que a gente reconhece a bagagem em determinadas ações que elas são desses jovens, né? Então, como que eu reconheço isso dentro também, né, de uma área de um saber? É algo que pelo menos, eu tenho olhado para isso e nas empresas tem sido uma oportunidade grande de trazer, até para que haja essa convivência e essa troca relacional de uma forma saudável. Como é que eu me reconheço? Pela experiência e não pela idade. Então, era essa reflexão aqui que eu fiquei ao ouvir vocês pensando e trazendo para o meu, né, para dentro da minha área também, da minha experiência. Preciso de 10 segundos só agora. Gente, o homem do sítio que fica assistindo passarinho a vida inteira, cuidando da terra, etc., tem uma sabedoria maravilhosa. Tá certo? Ele tem uma visão de mundo. Então, o que é sabedoria na realidade? Eu acho que eu vou deixar essa pergunta para todo mundo. O que é saber? O que é sabedoria? Né? É uma coisa muito grande, né? E sabedorias existem de vários tipos, né? Então, assim, é bem legal quando a gente pode trazer para a cena a sabedoria de cada um, quer dizer, o que de mais especial em ser colaborativo com o grupo onde ele está trabalhando ou com os
projetos ou com as parcerias. É isso que eu queria terminar, porque assim, é muito... Ivete, Não, você usou final- essa palavra trazer para a cena, que eu acho que é o que a gente faz, né, enquanto psicodramatista, né, trazer para uma ação. Então é maravilhoso isso, né, quando você faz isso, né, traz essa fala. Exatamente, eu acho que tem... Gente, isso aqui dá para fazer umas 20 lives, né, sobre esse assunto, né? Cada uma que a gente faz, né? E aí, assim, já dá esse gancho para a gente também falar, né, desse encontro que ele vai acontecer mais vezes com outros psicodramatistas, então tem mais lives aí, né, que vão ocorrer. Então, quem quiser conhecer mais, né, dessas grandes temáticas que o psicodrama ele tem, né, percorrido, ele tem aí feito, né, sua história. Então acho que tem mais lives e tem as que já foram realizadas, né, que podem ser vistas, né, com acesso aí aos vídeos, né, e desdobrar mais, né, Ivete, a gente se encontrar mais vezes, né, trazer mais vezes com esses outros temas que suscitaram aqui hoje, né. O tema trabalho, que você pega a história do trabalho de 2021 anos, tá certo? E te traz coisas inacreditáveis, como foi construída essa questão do trabalho, das relações de trabalho, etc, etc. Eu acho que é fenomenal a gente para poder entender as relações das empresas, senão a gente está falando só de outra coisa. Eu acho que a gente vai ser cortado, porque hoje como a Natália aqui ia conduzir a estrutura, mas eu estou com medo aqui porque o nosso tempo já estourou e a gente vai ser cortado. Eu estou olhando aqui, tem 20 e 30 aqui, mas a gente vai continuando. Gente, muito obrigada. Mas eu acho legal a gente fazer um encerramento e se despedir. Ivete, foi muito legal estar aqui com você, muito obrigada por você ter vindo. Natália, tô assumindo seu papel porque o horário vai estourar e nós vamos sair do ar, né? Para a gente não sair do ar e não cair, vamos nos despedir. Então, quem nos assistiu e quem quiser, muito obrigada, né, da gente estar aqui. Ivete, uma palavra final e Natália, uma palavra final. Gente, eu estou maravilhada com esse tema. Se vocês quiserem, eu continuo. Continuo horas a fio. Não deixe de seguir a Ivete, não deixe de acionar a Ivete, que é uma, né, sabedoria personalizada. E a Natália também, siga a Natália Gidro e Ivete Dattner para esse tema e para muitos outros temas, né? Que são mestres em psicologia, em psicodrama. O trio jeitoso. Tchau. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Até. O Instagram está deixando a gente.